Vamos lá então para Atos 16, verso 6. Iremos iniciar aí uma nova série em Filipenses. Mas você está falando para eu abrir em Atos? Nós vamos primeiro entrar na introdução da carta. E nós iremos ver em Atos dos Apóstolos como essa igreja foi formada, né? O tema da pregação hoje é A Obra é de Deus. Atos 16, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui Paulo estava indo pregar o Evangelho. Ele estava com motivações boas, querendo ir pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui nós vemos o início da igreja de Filipos. Paulo e Silas estavam com intenções boas de irem para a Ásia, pregar o Evangelho. E não só pregar o Evangelho, Paulo e Silas estavam indo para a Ásia para também declarar a decisão do presbitério. Aconteceu um problema no meio da igreja. Isso está lá em Atos 15. Qual foi esse problema? Os irmãos que haviam se convertido em Jerusalém e eram praticantes do judaísmo, eles estavam entendendo que não bastava você crer em Jesus. Você precisaria também seguir a lei de Moisés. E lá eles começam a dizer que os novos convertidos deveriam ser circuncidados. E aí Paulo resiste eles, dizendo que eles estavam errados. E foi feito um concílio, onde chamou a liderança da igreja, o presbitério, e eles decidiram algumas coisas em relação ao judaísmo. E qual que foi a decisão? Está lá em Atos 15, 29. Foi essa: que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. E também foi declarado que não era necessário mais fazer a circuncisão. Então foi decidido isso. Então Paulo estava indo pregar o Evangelho e trazer essa notícia para as igrejas, de como eles deveriam agir. Paulo então estava passando por muitos lugares. Estava indo agora em direção à Ásia. Mas Deus muda o percurso de Paulo. Paulo queria ir para a Ásia. Deus queria levar o Evangelho para todo mundo. Os planos de Deus, muitas das vezes, não são os nossos. E esse é o primeiro tópico. Às vezes, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Paulo estava fazendo algo legítimo, algo bom. Pregar o Evangelho, levar a boa notícia. Mas Deus interrompeu esse projeto e disse: não, você vai para o sentido contrário. Eu quero que você vá em direção à Europa. E a Macedônia e a cidade de Filipos ficava entre a Ásia e a Europa. Mais precisamente entre o Oriente e a Europa. Era uma cidade estratégica. Havia muitos negócios naquela cidade. Muitas embarcações passavam ali de outros povos, e se o Evangelho fosse pregado ali, e alguém desses navios ouvisse o Evangelho e se convertesse, o Evangelho ia para mais longe. Então, a cidade de Filipos era uma cidade estratégica. E o desejo de Paulo era legítimo. Eu quero ir, Senhor, para a Ásia pregar o Evangelho. Não, você não vai para a Ásia. Você vai seguir a minha vontade. E Deus, Ele pode impedir os homens de seguirem os seus projetos e as suas vontades. Pelo menos por 2 motivos. Em primeiro, às vezes estamos fazendo algo que desagrada a Deus. É pecado.
e tem motivações erradas, e Deus interrompe esses projetos. Deus é soberano, Deus ainda continua governando sobre as nações. Deus não perdeu a rédea. Deus é soberano. É Ele que governa as nações. É Ele que coloca reis e tira reis. É Ele que inclina o coração do rei para onde Ele quer. Deus é soberano. E Ele impede, às vezes, que quando temos motivações erradas, os nossos projetos. Isso aconteceu lá em Gênesis 11. O povo quis fazer uma torre que chegasse aos céus. E eles eram bem organizados. Eles estavam fazendo uma torre que chegasse aos céus e queriam ali afrontar a Deus. Deus não deixou o projeto ir para frente. Deus falou, não, eu vou descer lá, vou apenas dividir a língua deles. E o projeto ruiu. O projeto deu errado. Por quê? Motivações erradas. E nós também, como filho de Deus, podemos ter os nossos projetos interrompidos. Nós, sendo filho de Deus, também podemos ter alguma coisa na nossa vida interrompida. Por exemplo, você é filho de Deus e você quer fazer algo legítimo, você quer casar. Mas, às vezes, essa pessoa ela não está preparada para casar. É uma pessoa nova na fé. É uma pessoa que ainda é contaminada pelo feminismo. E se você entrar nesse relacionamento, você vai se dar mal. Você vai ter problemas. E às vezes Deus, por ser misericordioso, Deus não permite que você case. E isso eu não estou nem querendo dizer que essa pessoa é ímpia e está dentro da igreja. Às vezes ela é crente, mas ela ainda não teve as escamas dos olhos tiradas. Ela ainda não é madura na fé, não está preparada para entrar em um casamento. E às vezes Deus não permite que o casamento vá em frente. Às vezes Deus pode mudar os rumos da nossa vida quando às vezes queremos mudar de cidade. Arrumar um emprego novo que ganhe mais, algo lícito. Mas às vezes não é a vontade de Deus. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. E Deus, prevendo isso, às vezes, Ele te impede de entrar em um novo emprego, de mudar de cidade. Por exemplo, o nascimento da Igreja Resgatar de Cruzeiro. Antes, nós estávamos orando para abrir uma igreja em Cachoeira Paulista. Eu havia até feito alguns cultos lá em Cachoeira Paulista. Eu trabalhava na AGC, e aí tinha um amigo meu lá, eu conversando com ele falou que estava afastado da igreja, eu falei, vamos fazer um culto na sua casa. E aí a gente começou a fazer um culto lá em Cachoeira Paulista, estava até vendo o local, mas Deus não permitiu. Continuamos orando, e depois Deus nos enviou para Cruzeiro. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a nossa vida. Paulo, ele não tentou resistir à vontade de Deus. Paulo não ficou murmurando, Senhor, mas eu quero ir pregar o evangelho lá. Não, Paulo, ele foi rápido em obedecer. E ele seguiu a vontade de Deus. É como um homem que ele contrata um pedreiro. E ele diz para o pedreiro, olha, eu quero uma casa que tenha 5 cômodos. Aí o pedreiro, ele vira e diz, não, eu vou fazer uma casa com 4 cômodos. Mas quem é o pedreiro para mudar isso? Sendo que ele está recebendo o salário do patrão. Ele não tem autoridade para fazer isso, ele tem que seguir a planta. Ele tem que seguir aquilo que ele foi ordenado a fazer. E assim é a obra de Deus. A obra de Deus não é feita da nossa maneira, não é feita do nosso jeito, mas a obra de Deus é feita da maneira que Ele se agrada, da maneira que Ele determinou em Sua palavra. Mas talvez você pergunte, é possível resistir à vontade de Deus? É possível, sendo Deus soberano? Na verdade, o homem não regenerado, o homem que não nasceu de novo, isso é o que ele mais sabe fazer, resistir à vontade de Deus. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele só quer fazer isso. Ele só quer resistir a Deus. E Deus, sabendo disso, Deus entrega os homens às suas paixões e loucuras. Isso está lá em Romanos. Deus entrega a eles as suas paixões. E tudo vai dando certo na vida deles. Eles se aprofundam no pecado, caem de cabeça no pecado e tudo dá certo. Isso é o juízo de Deus.
Agora, se você for filho de Deus e você querer resistir à vontade de Deus, Deus vai atrás de você. No final, a vontade de Deus que vai prevalecer. Nós vemos isso na vida de Jonas, o profeta, aonde Deus disse para ele: vai para Nínive e prega o evangelho à cidade de Nínive, aqueles bárbaros. Jonas pegou o barco para a direção contrária, quis ir para Tarsis. E o que aconteceu? Foi jogado ao mar, quase morreu afogado. Depois veio um grande peixe, engoliu ele, e Jonas sofreu. Por quê? Porque resistiu à vontade de Deus. Mas no final, a vontade de Deus prevaleceu. Então nós devemos estar atentos a isso. Quando entrar em choque a minha vontade e a sua vontade, se submeta à vontade de Deus, não à sua. Via de regra, as pessoas querem morar nos países de primeiro mundo, trabalhar na melhor empresa. Isso não há nada de errado, desde que isso seja a vontade de Deus. Há pastores que não querem ir pregar no interior. Eu já tive a experiência de dirigir uma igreja lá em Canas. E é difícil. Tem poucas pessoas, a cidade é pequena, é difícil você se manter ali o aluguel do prédio. É difícil. Então, por isso que muitos pastores, eles querem ir para as capitais. E não há nenhum problema você ir para uma cidade grande, desde que isso seja a vontade de Deus. Que o Senhor possa ir comigo, seja na cidade pequena ou na cidade grande. Porque se você estiver debaixo da vontade de Deus, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pessoas também podem resistir a Deus frequentando uma falsa igreja, frequentando uma seita, uma igreja que não é bíblica. E às vezes a pessoa, ela leu a Bíblia, ela já foi confrontada e ela viu que aquele local não é de Deus. E ela insiste em ficar naquele local onde Deus não se faz presente. Ela está resistindo a Deus e ela pode sofrer as consequências. Uma pessoa também pode resistir a Deus até dentro de uma igreja bíblica. Como? Quando você, culto após culto, é confrontado, culto após culto, os seus pecados são confrontados e você não muda, você está resistindo à vontade de Deus. Por isso que Tiago vai dizer, não sejam apenas praticantes da palavra, apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. E Tiago, ele ainda diz que uma pessoa que professa uma fé verdadeira, mas não tem obras, essa fé e essa declaração de fé não serve para nada, é igual dos demônios. Porque ele diz, crê que Deus é um só, fazes bem. Ele estava falando de teologia, o diabo também crê, mas o diabo treme, mas ele não tem obras. Então, a sua fé é parecida com a do demônio. Se você ouve a palavra de Deus e não aplica na sua vida, é igual a do demônio. Porém, às vezes a do demônio é até melhor, porque a do demônio, ele treme. E quantas pessoas estão em uma igreja bíblica, onde é pregada a verdade, e as pessoas parecem que ouvem pelo um ouvido e soltam pelo outro. Estão acumulando provas para elas mesmas no dia do grande juízo final. Mas, ao contrário de Jonas, Paulo, ele entende que Deus é soberano e ele se dobra diante da vontade de Deus. E ele diz lá no verso 10, e quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus não havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Ele foi logo, ele não demorou para obedecer. Então nós também devemos ser rápidos em obedecer à voz de Deus. Nossas vontades devem estar sempre alinhadas com a vontade de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus orou no Getsêmani, Senhor, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Qual que foi a vontade de Deus? Você vai beber toda a gota da taça da ira de Deus. Paulo também orou, Senhor, tira de mim esse espinho. Orou 3 vezes. E Deus virou para ele, não, a minha vontade é que você continue com esse espinho. Por quê? Porque a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O pastor Mocelin tem uma frase muito boa, ao qual ele diz, o maior fracasso é ter sucesso naquilo que não é vontade de Deus. Isso é um fracasso. Quando você está aprofundado no pecado e tudo está dando certo. Isso quer dizer que às vezes você não é filho de Deus.
E aí ele continua. O hedonista pergunta, é prazeroso? O ganancioso questiona, é lucrativo? O crente quer saber, é a vontade de Deus? Nós devemos viver dessa maneira, tudo que iremos fazer em nossas vidas, Senhor, é da tua vontade? Porque eu quero estar no centro da tua vontade. Filipos também era uma cidade estratégica e proeminente na época de Paulo. Como eu disse no início, ela ficava entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e a Ásia. Local importante, de grandes navegações, de grande comércio. Filipos também era uma cidade histórica. Ela foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Era uma colônia romana. E as colônias romanas eram importantes naquela época. As colônias romanas, elas eram habitadas por muitos soldados romanos, homens da vanguarda. E eles estavam ali de prontidão para servir o império. A colônia de Filipos era considerada como uma mini-Roma. Por quê? Porque lá eles tinham os privilégios dos romanos, eles falavam a língua do império, eles tinham a mesma legislação, eles tinham os mesmos costumes, vestimenta e cultura. Então era uma mini-Roma, uma cidade muito importante. O coração de Paulo estava cheio de planos e projetos para a Ásia, mas Deus quis levar Paulo para Filipos, em região da Macedônia. Por quê? Porque Provérbios 16, 9 vai dizer, o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que dirige os passos. E Paulo obedeceu à vontade de Deus e nasce ali a primeira igreja em direção à Europa, a primeira igreja do Ocidente. E eu te pergunto, quantos planos você tem feito na sua vida? Você tem colocado diante da vontade de Deus? Senhor, é da tua vontade seguir esse plano? Ou você tem traçado as metas, traçado os planos e não consultado a Deus? Você está em perigo. Você deve clamar a Deus por misericórdia, porque você pode estar indo para um local horrível. E a ira de Deus, se você for filho dele, pode te alcançar. E você vai sofrer as consequências, mas que nós possamos estar sempre dobrados diante da vontade de Deus. Nós vemos aqui do verso 13 agora, até o verso 34, o nascimento da igreja em Filipos. Nós vemos ali o apóstolo Paulo pregando para algumas pessoas. E quem são os primeiros membros da igreja em Filipos? Está lá entre o verso 13 e 15. Diz assim a palavra de Deus. No sábado saímos a ver um lugar de oração e assentamos-nos. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora Lídia, ela abre a sua casa para o evangelho ser expandido. Mas antes, Deus abriu o coração de Lídia para entender o evangelho, mostrando para nós que o evangelho é poder de Deus. Quando o evangelho é pregado de maneira fiel, milagres acontecem. Corações são transformados. Pode ser o coração mais duro que for. Se o evangelho chegar naquele coração e Deus quiser agir, Deus pode transformar esse coração que odeia Deus, que odeia as coisas de Deus, em um novo coração que ama a palavra de Deus, que ama as verdades de Deus. E a salvação é desta maneira, foi assim comigo e com você. Nós só buscamos a Deus porque um dia Ele trabalhou em nosso coração. Ele transformou as nossas vontades para estarem alinhadas com a vontade dEle. Interessante que esta mulher estava orando. Paulo foi até a beira do rio, onde que elas costumavam a se reunir para orar. Ela estava em um local de oração, mas ela não conhecia o Evangelho. Ela tinha um certo temor a Deus, mas não conhecia o Evangelho. Ela estava em busca de Deus, mas no local errado. E quantas pessoas estão em um local errado, onde Deus não está lá?
Pessoas estão orando a Deus em uma falsa igreja, diante de um falso pastor. Pessoas estão orando e buscando a Deus e têm um certo temor em seitas, em falsas igrejas, aonde lá não há o evangelho, aonde lá há de tudo o que tem no mundo. Você chega na igreja, você não sabe se você está numa balada ou se você está numa igreja. E as pessoas estão às vezes sedentas da verdade, e lá não tem. Era o que aconteceu com essa mulher. Mas louvado seja Deus que Paulo foi até essa mulher e abriu o coração dela para ela entender as suas verdades. Talvez você tenha um parente que você olha, nossa, aquele não tem jeito. Aquele, o coração dele é um coração de aço. Se Deus agir, ninguém pode impedir. Se o Senhor agiu no coração de Lídia, agiu no meu e no seu coração, agiu no coração de Paulo, que estava pegando cartas para matar os cristãos. Paulo não queria Deus. E Deus transformou a vida de Paulo. Deus também pode transformar a vida de quem for. Pode ser um serial killer, pode ser um assassino, pode ser um traficante, pode ser uma prostituta. Se Deus agir naquele coração, pode haver conversão e uma nova criatura. Então não percamos a nossa fé, continue orando pelos seus amigos, continue orando pelos seus familiares, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é apenas lições morais de como ser uma pessoa melhor, não. O Evangelho é poder de Deus. E nós vemos também, agora Paulo pregando a uma outra personagem, está lá no verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Paulo agora leva o evangelho e liberta uma mulher possessa de um espírito imundo. Ela era escrava do diabo e escrava dos homens, porque ela dava lucro para os seus senhores. As pessoas iam atrás dela para terem aí atrás de adivinhação. Então Paulo, ele leva o evangelho para uma mulher rica, Lídia, que era vendedora de púrpura, algo muito caro da época, mas também leva o evangelho para uma mulher escrava, que não tinha bens algum, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva tanto o rico quanto o pobre. Deus salva tanto o negro como o branco. Deus salva tanto aquele que tem muito conhecimento, tem muitos diplomas. Deus também salva aquele homem do campo, ignorante e que não tem nenhum conhecimento. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Interessante que esta mulher, possessa por demônios, ela não estava atrapalhando Paulo de pregar. Ela estava dizendo a verdade. Ela estava dizendo: esses são varões de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Mas ela estava endemoniada. Falava a verdade, mas estava endemoniada. E quantos homens que se dizem ser de Deus, pregam até meias verdades, estão endemoniados. Falam da parte de Deus, mas estão endemoniados. O diabo, ele vem como um anjo de luz. Ele vem para enganar. Fácil é você identificar um Edir Macedo e um Valdomiro Santiago. Esses são fáceis. Está na cara que eles são falsos profetas. Agora, difícil é você identificar aquele que parece com o verdadeiro. Aquele que fala manso, que fala bonito. E ele prega 9 verdades, aí na 10ª ele conta uma mentira, que destrói a minha e a sua vida. Então, por isso que devemos estar atentos, entender que nem todo espírito que fala da parte de Deus é do Senhor. Essa mulher tinha um espírito, mas era do diabo. E ela adivinhava, ela acertava. E quantas pessoas estão atrás de profecias nessas igrejas, onde não há compromisso com a verdade, não há palavra de Deus sendo exposta, é só revelação. Você vai lá, é 5 minutos de palavra e todo mundo recebe uma revelação. Né? E usam o nome de Deus. Devemos ter discernimento. Né? Um discernimento de espírito, para saber se é de Deus ou se é do diabo. E João vai dizer que o espírito do anticristo, ele opera dentro das falsas igrejas. Né? O espírito do anticristo já opera.
dentro das falsas igrejas e dentro das seitas. E Paulo faz o bem para essa mulher. Paulo expulsa o demônio dela. Mas o que Paulo recebe? Paulo agora vai preso por conta disso. Levam Paulo e Silas para a prisão. Uma aplicação. Obedecer aos planos de Deus não significa ausência de sofrimento. Deus pode até usar circunstâncias ruins da nossa vida para cumprir o seu propósito. Como diz Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E algo ruim, uma circunstância ruim, levou Paulo a pregar o evangelho a um carcereiro e trazer salvação para aquela vida e para aquela família. Porque às vezes nós não entendemos o modo de Deus agir. Você se lembra de José no Egito? Tentaram matar José. Depois venderam José aos seus irmãos. Lá na frente, quando ele encontra novamente com a sua família, José vira para eles e diz: olha, o mal que vocês intentaram fazer comigo, Deus transformou em bem. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Os homens estavam prendendo Paulo e Silas, mas agora eles estão na prisão e começam a adorar a Deus. Estão presos. E agora eles começam a cantar hinos ao Senhor. E a Bíblia diz que vem um grande terremoto que abala os cárceres, as cadeias são abertas. E nós vemos ali a conversão de um carcereiro. Acontece 3 milagres. Primeiro, o terremoto veio e não matou ninguém. Milagre. Outro milagre, um milagre moral. As cadeias estavam abertas e nenhum preso fugiu. Eles ficaram ali quietinhos. E o maior milagre, a salvação do carcereiro. Aquele homem era um funcionário público, de classe média, onde o imperador era o seu Deus. E agora ele se dobra diante do Deus verdadeiro. Toda a sua casa se converte. Antes ele feria, agora ele lavava as feridas de Paulo. Antes ele prendia, agora ele abria as portas da sua casa para que o evangelho fosse pregado. E Paulo prega, e há uma conversão em toda a sua família, mostrando que a conversão ela tem sinais visíveis na vida de uma pessoa. Aquele que conhece o evangelho de Cristo, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, isso vai levar a ter bons frutos, né? Isso é o chamado dos frutos. Chamado dos frutos, né? Por exemplo, aquela pessoa que conheceu o evangelho, teve a vida transformada por ele, agora ela não vai se vestir de qualquer maneira. Agora ela vai analisar as suas vestimentas. Ela vai se vestir para a glória de Deus. Aquela pessoa que teve o contato com o evangelho, se converteu, ela não vai falar mais um linguajar mundano. Ela não vai falar mais palavrões. Ela vai lutar contra os vícios. Ela vai tratar a esposa e os filhos de maneira melhor. É os frutos. Se uma pessoa não tem frutos, talvez seja sinal de que nunca nasceu de novo. E se você não tem frutos na sua vida, você deve clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me salva. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ter a vida transformada, como esta mulher, Lídia, teve, como esta mulher que era possessa de demônios teve, como esse carcereiro teve. Senhor, eu preciso da minha vida transformada. Eu preciso do poder do Senhor na minha vida. Clame ao Senhor. Por que pessoas têm dificuldade de enfrentar uma igreja onde o culto é somente voltado para Deus? Tem pessoas que têm dificuldade de frequentar uma igreja reformada, aonde que nós dizemos que o culto é estabelecido por Deus, que nós devemos adorar a Deus da maneira que Ele ordenou em Sua palavra, né? Oração, louvores, exposição da palavra, batismo e ceia. Esses são os elementos reguladores do culto. E uma pessoa, às vezes, ela não consegue se adaptar em uma igreja onde que a soberania de Deus é declarada. Por quê? Porque ela se acha boa. Ela não acha que Cristo é suficiente, que Deus é suficiente. E ela precisa de um monte de baboseira, um monte de coisa para ficar naquela igreja. Alguns chegam ao absurdo de dizer, aqui não tem grupo de jovens. Se não tem grupo de jovens, então meu filho não vai ficar na igreja. Se Cristo não for suficiente, se Cristo não for atrativo, não é grupo de jovem que vai segurar o seu filho. Se Cristo não atrair os pecadores,
não é nada mais. E esses homens inventam a cada dia coisas para manter pessoas que não são salvas, pessoas que não conheceram o Evangelho. E eles sempre estão mudando, né? Cada mês, cada ano é uma coisa nova. Aí, esse ano foi o ano da parede preta. Aí depois vem o ano da fumaça. Aí depois eles vão visitar as outras igrejas, é G12, é M12, é Teologia da Prosperidade, e aí eles veem o que está dando certo no momento e colocam dentro da igreja. Mas isso Deus não ordenou. Por quê? Porque a obra é de Deus. Deus já ordenou como o culto deve ser. Deus já ordenou como a sua igreja deve avançar neste mundo caído. Nós não mudamos o que Deus ordenou. Nós apenas nos dobramos diante da vontade dele. E já estou encerrando. Em terceiro lugar, características dessa igreja. Ela era uma igreja grata. Era uma igreja grata. Depois, no próximo culto, se assim Deus permitir, nós iremos entrar na carta. E nós iremos ver Paulo falando muito sobre alegria. O quanto ele se alegrava com o povo, os irmãos de Filipos. E eles eram gratos a Paulo. E eles vão enviar dinheiro para Paulo. Eles vão sustentar Paulo na obra. Paulo, em uma certa ocasião, ele vai estar em uma outra igreja, a igreja de Tessalônica. E mesmo assim, eles vão se preocupar com Paulo, vão reconhecer o trabalho de Paulo e vão enviar suplementos a Paulo. Quando Paulo estava preso, ele escreveu essa carta aos filipenses. E os irmãos de Filipos, eles enviaram Epafrodito para visitar a Paulo. Está lá em Filipenses 4,18. Paulo recebeu a visita de Epafrodito. Vamos ler aqui, Filipenses 4,18. Diz assim a palavra de Deus: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Este homem andou quase 1.300 quilômetros para levar esses suprimentos a Paulo. E naquela época não tinha carro, não tinha avião. Ele pode ter ido a pé, ou pegado carona, ou algum animal, mas foi para um lugar longe para levar esses suprimentos a Paulo. E a Bíblia diz que Epafrodito quase morreu. Estava à beira da morte. E Deus foi misericordioso para com Epafrodito. Então essa igreja era grata, essa era uma característica dela. E nós temos sido gratos com a igreja do Senhor? Nós temos sido gratos com a liderança que Deus colocou sobre nós? Nós temos honrado, nós temos procurado servir a igreja e os pastores que Deus coloca diante de nós? Nós temos reconhecido isso? Porque olha o que diz Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso como? Com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Como nós temos vivido, temos sido grato a Deus pela igreja, por Deus ter abrido essas portas, temos sido generosos. Com isso, eu não estou falando apenas das suas finanças. Você tem orado pela liderança da igreja, você tem orado pela vida dos irmãos, você tem orado para que essa obra cresça, para que essa obra avance. Nós devemos ser assim como esses irmãos. Certa ocasião, os irmãos de Filipos, eles querem levantar donativos, levantar ofertas para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. E eles rogaram, dizendo: olha, deixa-nos participar dessa graça. Para nós é uma graça poder ajudar. E Paulo vai dizer que eles davam aquilo que eles possuíam e alguns até acima de suas posses, mostrando gratidão. E eles abençoaram a igreja. Mostrando o quê? Mostrando que o Espírito Santo havia agido no coração deles. Paulo ele fica impressionado. Olha, eu estou impressionado porque vocês conheceram o Evangelho há pouco tempo e já estão dando frutos. Eu estou vendo a
a preocupação de vocês para com a obra do Senhor. Vocês têm sido participantes das minhas dores, têm estado comigo, e isso me alegra. Por isso que Paulo ficava alegre, ficava muito alegre. Porém, a igreja de Coríntios era totalmente contrária. A igreja de Coríntios só trazia problemas para Paulo. Havia avareza, havia divisões dentro da igreja, havia problemas na hora de cear. E Paulo não era reconhecido como apóstolo. Tanto que em a carta aos Filipenses, Paulo, ele não roga para ele o título de apóstolo. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Aos Coríntios e a algumas outras cartas, Paulo, ele coloca como apóstolo de Cristo, mostrando para eles a autoridade que lhe foi dada. Por quê? Porque os coríntios não reconheciam que Paulo era de Deus. Eles eram teimosos. E eles deixaram Paulo passar necessidades. Paulo vai repreender eles lá na frente, dizendo: olha, eu despojei outras igrejas, porque vocês não me deram salário, vocês não cuidaram de mim, vocês não se preocuparam comigo. E eu tive que despojar outras igrejas. E eu te pergunto nesta noite, qual igreja você pertence? A igreja de Coríntios, que só trazia problemas, que não se preocupava em ajudar o apóstolo Paulo, não se preocupava que o reino de Deus avançasse, não estava pronto para servir? Ou você é como a igreja de Filipos, que era grata, generosa, quiseram participar dessa graça, eles entenderam: olha, eu estou fazendo em prol do reino de Deus, e eu sei que eu serei recompensado, eu terei o meu galardão, e eu não quero perder essa oportunidade de participar com Paulo nas implantações das igrejas. E eu quero estar junto com Paulo, eu quero sofrer com Paulo. E nós temos orado pelo pastor, temos auxiliado, temos ajudado, se colocado à disposição. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor precisar, o que a igreja precisar, eu estou à disposição. Que nós possamos aprender com esses irmãos. E para finalizar, esses irmãos eram também obedientes. Essa era uma outra característica. Por quê? Porque eles recebem a carta de Paulo com alegria. Isso está lá em Filipenses 2, falando de obediência ainda. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Eles eram obedientes. Paulo, ele vai trazer em sua carta o tema do consolo, edificação, mas também exortação e advertências. E esses irmãos, eles acolhem a palavra. Eles acolhem os ensinamentos e as exortações de Paulo. Eles não são resistentes. E por isso Paulo fica alegre. Paulo agradece a Deus pela vida deles e ora. Ele diz: eu sempre lembro de vocês em minhas orações. E vocês têm sido uma bênção. Que nós possamos aprender com esses irmãos de Filipos. Que ao longo do estudo dessas cartas nós possamos absorver esses ensinamentos e aplicar nas nossas vidas. Mas sabemos que por nós mesmos nós não podemos. Nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós.